Conforme prometido, está aqui com a gente a doutora Rosana Chiavassa. É feriado, mas a gente trabalha no feriado também, né, doutora Rosana? Bom dia para a senhora. Bom dia, não tem jeito, a gente trabalha no feriado também. Até porque as mentes do mal não param de trabalhar no feriado. Eu estava lendo aqui, não sei se a senhora viu, no UOL, no portal UOL, uma entrevista com o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o senhor Paulo Rebelo. Uma entrevista longa, 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 longa. Mas, lógico, o que assusta mesmo é a possibilidade de a gente assistir a um aumento recorde no preço, na correção dos planos de saúde. Está se falando em algo em torno de 16,3%, doutora Rosana. Será que é possível uma desgraça dessa? Eu vou além. É. Nós temos hoje um número dos 100% que tem plano de saúde muito reduzido de contratos individuais. Se está vindo 16% nos individuais, imagine quanto não virá nos coletivos por adesão e nos empresariais. É assustador, mas, de novo, acho que deve ser este o 10º ano que eu falo. Todo mundo fica a atacar as operadoras. A ANS não tem nenhuma ingerência sobre quem realmente acaba ensejando boa parte desse aumento, que são os hospitais, os insumos, os medicamentos e os exames. Esse pessoal, esse grupo, vamos chamar de pool da área médica, aumenta o quanto quer e ninguém faz nada. E simplesmente todo esse pool repassa esses aumentos para as operadoras, que têm que pagar as contas dos laboratórios, dos hospitais, dos médicos, e aí, quem realmente é o vilão dessa história, né? Eu acho que essa é uma pergunta muito séria e que nós devemos começar a falar sobre isso, porque a operadora, e não estou tirando a responsabilidade delas, mas a conta chega para elas prontinha, e ou elas pagam os hospitais, ou os associados não vão ter atendimento, porque vai ter uma conta aberta da operadora com esse hospital, ou com esse laboratório, ou com essa clínica. A questão é mais complexa e, infelizmente, eu não vejo a ANS pedindo socorro para o Ministério da Economia, por exemplo, não é? Que é para poder realmente ver aonde que está vindo esse furo que está ensejando isso. Eu li e ouvi a entrevista do presidente da ANS. É fato que tivemos pandemia 2 anos, tivemos um represar de todos os procedimentos eletivos que ficaram parados esse período, né? Mas, mesmo assim, este aumento vai ter um impacto muito grande na inflação do país. É algo que nunca se viu desde que a ANS entrou, 16% nos individuais, isso vai acabar beirando quase 25%, 27% nos demais contratos. É assustador, sim. Doutora Rosana, se fala disso, né? A pandemia e tal, foi um problema, então teria que se compensar também a pandemia. Mas não se falou que na pandemia as pessoas usaram menos o plano de saúde? Eu li pelo menos isso, não sei o quanto há de verdade. As pessoas não queriam ir para hospital, não queriam ir para posto de saúde porque tinham medo de contaminação, não utilizaram o plano, né? Então, nesse sentido, as operadoras teriam gastado menos. E pelo que eu vi também, não sei se a senhora confirma isso ou não, as pessoas pagaram os planos. Então elas, de um modo geral, pagavam o plano, mas usavam pouco. Tem algo para compensar desse período de pandemia para Então, as operadoras? então, a ANS, ano passado, deu um aumento de menos 9%. Então, não houve aumento ano passado, por conta de tudo isso que você falou. Então, esse não aumento ano passado teria dado 8% ano passado e 8% esse ano. Vamos colocar dessa forma. Acontece que tudo que não usaram nesses anos de pandemia, nesses 2 anos, passaram a usar agora. Então, houve um volume maior de busca médica? Houve sim. Mas seria um aumento que iria refletir no ano que vem, né? Não agora. O grande problema foi a ANS ter
de uma forma talvez não muito pensada, ter dado essa devolução de 9% no ano passado. Óbvio que acumulou para agora os 16%. Né? Agora, o que me preocupa é não ver a ANS indo a fundo nesse problema, que é o problema que eu lhe falei. Né? Uma prótese custar 90 mil, um procedimento de TAV custar 200 mil reais, um medicamento custar 90 mil mês. Né? Então, cadê o olhar para essas despesas? Cadê o controle dessas? Mas a Constituição Federal fala que o lucro é permitido porque vivemos num capitalismo. Ok, ninguém quer proibir o lucro, né? Vivemos, graças a Deus, num capitalismo. Mas a grande pergunta é, então, vamos deixar esse capitalismo virar selvagem, estourando no cidadão? Me perdoe, mas nós temos já na história recente do Brasil o STF invadindo uma área. Aliás, temos 2 episódios, viu? Nós temos episódio na educação, quando o STF impediu aumentos abusivos, e temos também em questão de medicamentos, e que deram certo. Então, acho que está na hora, de novo, desse olhar. São 10 anos que eu falo isso, e nesses 10 anos nós temos mais de 300% de aumento, se você for por um sobre o outro. Nós estamos conversando com a doutora Rosana Chiavassa, que é advogada especializada em planos de saúde. A gente falou em algo em torno de 16% dos planos individuais, e aí o cálculo é de 20%, 25%, talvez por aí, nos planos coletivos. E aí eu estava lendo aqui que o diretor-presidente da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, está dizendo que no caso dos planos coletivos, ele considera que é possível a negociação direta do cidadão com o plano de saúde. Mais ou menos como propôs a reforma trabalhista para o cidadão trabalhador negociar com o empresário lá. Senta aqui, o diretor executivo, senta aqui comigo aqui que a gente vai negociar agora de homem para homem aqui, em pé de igualdade. Fácil. Eu chego com o meu diretor-presidente e falo, senta aqui que agora eu vou falar o que está me afligindo. É brincadeira, né, doutora Rosana? Não, isso na verdade é uma grande... eu vou tentar corrigir a palavra, inverdade, porque o consumidor do contrato empresarial, ele não tem condições de falar diretamente com o plano de saúde, porque quem fala é a empresa. E o consumidor do contrato coletivo, da mesma forma, não consegue falar com a operadora, porque quem falará é o órgão representativo de classe. Então, assim, desculpa, mas ele errou nessa manifestação dele. A gente está conversando com a doutora Rosana Chiavassa, que é especialista em plano de saúde. Se você tiver alguma dúvida aí, alguma questão para fazer, manda mensagem para a gente coloca no ar, a doutora Rosana vai responder, vai tirar a sua dúvida. Doutora Rosana, é lógico, o lucro não é pecado, né? A gente vive num país capitalista, é lógico que em algumas áreas o lucro exagerado, selvagem, vira uma coisa cruel. Estamos falando de saúde. Tudo bem que num país melhor gerido, a gente teria uma saúde pública que talvez evitasse que muita gente precisasse comprar um plano de saúde, né? Eu quero fazer um parêntese aqui que o SUS se mostrou bem eficiente, mais do que muita gente achava nesse período da pandemia. Mas podia ser muito melhor, claramente podia ser muito melhor. E aí algumas pessoas que não tem dinheiro suficiente para ter plano de saúde, abririam mão, simples assim. Vamos no posto de saúde da prefeitura e tal, e resolveria. Mas na atual realidade, ter plano de saúde é quase obrigatório. A ideia que a gente tem é o seguinte, a gente faz o plano de saúde, paga mês a mês, enquanto você é jovem, você usa bem pouquinho o plano de saúde, aí você vai pagando, você vai ficando mais velho, vai ficando mais caro, você vai pagando, você vai ficando mais velho, vai ficando mais caro. Quando você vai usar o plano de saúde que você precisa mesmo, aí é uma dificuldade enorme. Essa vida do plano de saúde, em que ele, durante boa parte dessa história, não gasta muita coisa, só recebe, não dá para fazer um precinho melhor, doutora Rosana? Então, eu acho que, infelizmente, nesses últimos anos,
uma operadora se destacou por conseguir oferecer um plano mais condizente com a realidade do salário do povo brasileiro. Esse plano está no mercado ainda. Há notícias de que vai vender a carteira, então isso assusta. Eu acho que, na verdade, o sistema todo está errado. Qual que é esse plano, doutora? Qual é o plano? A Prevent. A Prevent Senior, tá. Né? Ele mostrou ao mercado, e eu sempre fui uma das mais críticas à Prevent, porque eu não entendia como é que ela conseguia cobrar tão pouco e dar um atendimento médico, mas eu dou a mão à palmatória falando que, pelo menos, ela conseguiu e salvou muita gente, afastando aquele episódio que tivemos no começo da pandemia, e está aí, e muita gente está feliz com o atendimento. Mas qual é a diferença? Ela não dá marca, ela não é Louis Vuitton, ela não põe piano para tocar lá na área do hospital. Então, há uma contenção de custo desnecessário, sem oferta, né, de marca e de riqueza, né? Há uma superficialidade nos hospitais brasileiros que me assusta. E que, claro, torna muito mais caro. E, infelizmente, o brasileiro é de marca, né? O brasileiro, ele quer a marca, ele quer o piano tocando, ele quer o cantor andando pelos corredores e cantando. Então, eu diria para você que o sistema todo está viciado, o sistema brasileiro, infelizmente. E por isso que hoje uma pessoa pode pagar R$15 mil mês se quiser ter direito aos melhores hospitais do Brasil. É muita coisa. Eu pergunto, né? Cadê o pé no chão, né? Com a realidade do povo brasileiro? É isso. Aliás, a senhora citou a Prevent Senior, eu quero aqui dar aliás, eu já dei esse depoimento aqui, no meio do olho do furacão da Prevent Senior, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a Prevent Senior fez na pandemia, oferecendo o tal do kit Covid, que claramente não tem eficácia nenhuma contra o coronavírus, e em alguns casos pode até prejudicar a saúde da pessoa, o que ela fez, não há defesa. Isso quem fala são os infectologistas, não sou eu. Não há defesa. Se bem que a polícia aqui de São Paulo não viu crime, né? A última palavra da polícia aqui na investigação em São Paulo não viu crime. Mas uma coisa é isso, oferecer de forma indiscriminada o tal do kit Covid. Agora, antes disso, eu tenho pessoas próximas que têm Prevent Senior. Eu nunca usei a Prevent Senior, não sou associado da Prevent Senior, mas tenho pessoas muito próximas que não tem por que inventar a história, que adoram a Prevent Senior. Adoram a Prevent Senior, né? Bom atendimento, preço bem adequado, bem menor do que a maioria e tal. Isso é algo que tem que ser dito do relato que eu tenho de pessoas próximas. Enfim, agora a senhora falou que o mercado considera a possibilidade de que ela seja vendida, a Prevent Senior, é isso, doutora? Há rumores, infelizmente. Não sabemos para as mãos de quem vai, ou talvez uma forma de se impedir que a saúde brasileira encontre um novo caminho mais acessível à população. Olha, o meu médico, você imagina, eu atuo na área médica, vejo também casos de erro médico, então eu sou extremamente cautelosa. O meu médico hoje elogia não só a estrutura hospitalar dos hospitais da Prevent, como também o atendimento. A irmã dele foi tratada de um câncer, e ele falou que foi perfeito, que ele acompanhou. E ele hoje tem muitos pacientes que largaram dos grandes planos de saúde por não ter condições de pagar, pessoas idosas, e que estão na Prevent e que estão tendo um bom atendimento. Volto a falar, tem muita coisa de marketing envolvido nisso, e que talvez o caminho seja a gente pôr o pé no chão, abrindo mão de algumas... Como é que eu vou dizer, de hipóteses ou suposições de que só o que é caro é bom. Né? Acho que a gente precisa começar a quebrar isso aqui no Brasil. Agora, eu fico imaginando aqui, eu não tinha essa notícia, a senhora fala de rumores no mercado,
Talvez a marca Prevent Senior seguramente está bem desgastada, né? Sofreu bastante com tudo que rodou em torno dessa empresa durante a CPI da pandemia, que depois aqui em São Paulo, enfim, a gente sabe que o mercado funciona assim, né? A marca, ela se desgasta, ou ela se valoriza ou ela se desgasta. Enfim, mas aí vamos acompanhar se esses rumores se confirmam ou não. Aliás, quando... Diga, diga. Eu queria devolver para você isso. Você é extremamente sincero nas suas manifestações. Sempre eu lhe pergunto. Às vezes eu me questiono se tudo isto que aconteceu não foi para derrubar essa marca, de verdade. Então, é uma pergunta que acho que tem que ser feita. E eu vou lhe contar, doutora Rosana, quando aconteceu a CPI. Acho que a CPI da pandemia, lá do Senado Federal, CPI a gente sempre olha com um pouco de receio, né? Porque tem um quê de palanque político, mas é assim que funciona mesmo. Mas eu acho que a CPI da pandemia, em particular, trouxe revelações bem significativas mesmo. Eu até, envolvendo até ministros, enfim, acho que a gente teve algumas revelações que não surgiriam não fosse pela CPI, talvez. Em relação à Prevent Senior, é difícil falar. Eu lembro que durante a pandemia, durante a CPI, inclusive utilizaram uma reportagem feita por mim, lá na sessão da CPI, em que eu liguei na Prevent Senior para fazer a consulta e tal, e assim, mais rápido do que rapidamente, me ofereceram o kit Covid. Ia chegar em casa, é um negócio fantástico isso. E isso aconteceu comigo, ninguém me contou. Então, que eles tinham uma sanha de desovar kit Covid, eles tinham. Seja por convicção de que aquilo curava, seja por alguma conveniência, que aí eu não vou poder me aventurar. Mas que eles tinham kit Covid para entregar à torta e à direito, tinham. Então, assim, eu não sei, realmente eu tenho dificuldade em responder isso. Mas são duas realidades do que eu posso testemunhar como cidadão e como jornalista. Eles ofereceram kit Covid mesmo, sem nenhuma cerimônia, e eu tenho relatos de pessoas que utilizam a Prevent e que acham que é um bom plano. Talvez a gente consiga conciliar essas duas coisas. Talvez as duas coisas não signifiquem nem fechar a Prevent Senior e nem dizer que ela é sempre certa, né? Acho que há um caminho do meio, né? Um caminho do meio é sempre desejável. Não, eu acho a sua colocação perfeita, porque no Brasil estamos polarizando tudo, né? E jogando pedra, né? Em várias coisas, e talvez seja a hora da gente começar a rever isso e parar só de jogar pedra ou parar só de elogiar, porque tudo tem os seus dois lados, né? É verdade, é verdade. Agora, assim, só para não perder a oportunidade, eu não acompanhei o inquérito feito pela Polícia Civil de São Paulo, mas se de fato a Prevent Senior oferecia kit Covid sem comprovação nenhuma, eu vejo com alguma estranheza a reação da polícia ter considerado que não há nada a ser investigado além do que já foi e que não há crime. Acho estranho. Acho bem, bem estranho. Se eu oferecer para a senhora um medicamento que eu garanto que ele é santo e isso causar algum mal para a senhora, talvez eu responda. Né? Talvez eu responda por alguma coisa, mas aí a polícia definiu e está definido pelo menos de momento. Falando de venda de planos de saúde e tal, desse mercado, tem um caso mal resolvido ainda. A gente recebe direto, doutora Rosana, dúvidas e temores de pessoas que têm o plano da Amil. Como é que está essa história, hein? Bom você tocar nisso, porque eu acho que a ANS está dando um tempo, né, para que tudo se acalme, mas nós temos duas situações. Uma jurídica, onde a ANS, até que ponto a ANS pode vetar uma venda, né, que é um negócio jurídico, e até que ponto ela vai segurar esta venda, né? Neste momento está tudo estabilizado nas mãos da Amil, a APS está meio que impedida de fazer qualquer coisa, que no caso seria a revenda dessa carteira. O que eu tenho visto é que a Amil, neste momento, está segurando, está voltando a dar o atendimento que estava sendo já glosado,
muitos clientes estavam com cirurgias desmarcadas, a Amil já retomou, credenciamentos, quando o consumidor está reclamando, a Amil está atendendo. Então, eu vejo assim, a Amil está pagando o fogo, mas até quando? Então, o que eu tenho orientado, e aí sendo extremamente cautelosa para aqueles que me procuram seu plano é antigo, faça correndo a adaptação. Por quê? Porque só com o contrato adaptado você pode eventualmente pedir a portabilidade deste contrato para outra operadora, se for concretizada a venda para a APS. A APS é nova no mercado, não sabemos nada e eu duvido que ela mantenha a qualidade que a Amil oferecia. Então, é um momento, eu diria que o momento continua sendo extremamente angustiante para aqueles que estão pagando já para a APS as mensalidades. Porque, embora a ANS tenha decretado que a Amil é responsável, né, os boletos em nome da APS já estão chegando e quem está recebendo é a APS. E aí não há previsão, não há um prazo legal, o limite para que isso seja resolvido? Não, perante a ANS, não. Eu estou começando a acreditar que a própria Amil vai ajuizar uma demanda judicial contra a ANS para que a compra seja efetivada, porque são institutos jurídicos totalmente diversos. Até onde a ANS tem o poder de vetar um negócio jurídico de compra e venda, muito, muito difícil a ANS ter esse poder. Principalmente porque a APS ainda é da Amil. Agora, o grande problema é quando a APS quiser vender esta carteira e ela não for mais da Amil. Agora, juridicamente, ninguém pode obrigar uma empresa a manter outra empresa aberta. Então, é um intrincamento jurídico muito complexo. Então, vamos aguardar e ver, mas, de novo, para aqueles consumidores que estão angustiados, eu diria, se seu contrato já for adaptado, veja junto à ANS para que operadora você pode ir e estude se vale a pena ou não, porque é muito incerto o futuro desse pessoal que, infelizmente, foi colocado nesse kit APS. Muito angustiante. É realmente angustiante, essa é a palavra. Bom, e então... veja, você, diga. São justamente a maioria os contratos não adaptados, os contratos antigos. Então, a gente vê que esses 9 milhões de brasileiros que têm contratos antigos estão cada vez mais encurralados para quê? Adaptar pagando 20% a mais, que é o preço, né? E mesmo assim se vê sujeito aí, sabe-se lá para que operadora, porque o que ninguém está falando é que a maioria desses contratos são individuais antigos e hoje em dia você não tem operador individual, então eles vão para onde? Ou vão para a Prevent, ou vão para a Q Saúde, que tem contratos individuais, mas é um plano mais sofisticado. Então é assim, eu não gostaria de estar na pele desses consumidores Amil APS. É uma crueldade, né? Como a senhora falou, são planos antigos, né? Então é o momento em que a pessoa mais vai precisar usar o plano. Ela remou até agora para chegar nesse ponto em que ela ia usufruir de todo o investimento que ela fez, né? Porque é assim mesmo. E agora ela vai perder, quer dizer, a perda é inevitável, né? Saindo buscando outro plano, vai ficar mais caro, provavelmente não vai ter os mesmos hospitais à disposição, quer dizer, melhor não vai ficar, né, doutora? Mas que bom que você tocou nesse assunto, porque buscar outro plano só existem 2 opções no mercado. Você migrar ou você adaptar, né? Ou você fazer a portabilidade. Migrar ou portabilidade, são coisas distintas. Portabilidade é você mudar de uma operadora para outra pelo mesmo preço, sem carência. Então, imagina, 80% de todos esses idosos já têm uma doença pré-existente. Então, necessariamente, ele só pode mudar o contrato dele por portabilidade. Agora, portabilidade, contrato individual, vai para que empresa? O que a ANS tem a oferecer? Nada. Então,
Esse, para mim, é o maior drama, quem tem doença pré-existente. Porque quem não tem doença pré-existente, idoso, nossa, 5% da população brasileira, ele pode migrar. E para migrar, ele vai sem carência, tudo bem. O problema é quem? Quem não tem uma doença pré-existente, e eu brinco, hein? Depois dos 40 anos, é uma renite, é uma pressão alta, é colesterol, entendeu? Não tem como. É verdade, você pode não saber, mas tem. Olha, 11h47, tem mensagem chegando aqui, tem pergunta para a doutora Rosana Chiavassa, especialista em plano de saúde. Vamos lá, doutora? Vamos? Vamos lá. Bom dia, Agostinho. Bom dia, doutora. Bom dia, ouvintes aí da Band. Eu tenho uma pergunta talvez curiosa aí para a doutora. Eu pago o plano de saúde, um plano bom, há vários anos e não usei nada durante esses anos. Não devia haver alguma compensação, algum crédito, alguma coisa assim? É uma pergunta diferente. Bom dia a todos. Bom dia. Pois é, em tese deveria ter sim um crédito, até porque mostra que minimamente você está cuidando da sua saúde. Mas é igual a seguro de carro. Você pode ficar 10 anos com seguro de carro, nunca ter tido um evento, e não é porque no outro ano você vai ter ele roubado ou batido que vai haver um abatimento. É algo, talvez, para o empresariado brasileiro pensar, né? Um bônus a quem se cuida, ou seja do corpo, seja do carro, né? Não, o plano de saúde ama você. Tenha certeza disso, que o plano de saúde ama, né? Ama. É o cliente perfeito. Mas é isso, né? Nada garante. Deus o livre de eu bater na madeira aqui e de precisar daqui a pouco, né? Tomara que não. Vamos para a próxima? Diga aí, doutora. Na verdade, ele é um dos poucos que tem o plano de saúde, porque o resto tem plano de doença, né? E aí que dá os problemas. É isso aí. O plano de saúde é perfeito. É caro, mas ele é perfeito quando você não usa. Ele é perfeito. Quando você usa, você começa a perceber que não é tão bom assim. Vamos lá. Bom dia, João Rossetti, Agostinho Teixeira, Ricardo Garcia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, doutora Rosana. Eu queria perguntar se um plano de saúde pode descredenciá-lo sem prévio aviso, doutora. Porque isso já me ocorreu com 2 planos de saúde que tive. Com o São Cristóvão e com a própria Mil, mas já faz algum tempo isso. Eu queria saber se cabe algum recurso na justiça, se a gente pode entrar com alguma ação junto à INSS, para a gente poder reaver esse prejuízo aí. Um abraço, bom dia, Cleber Cândido da Penha. Bom dia, Kleber. Que bom que você trouxe esse assunto. A lei fala que a operadora pode sim descredenciar, desde que ela apresente um outro hospital do mesmo nível técnico. E aí, a pegadinha. Mesmo nível técnico perante a lei esse hospital tem 10 leitos de UTI, esse aqui tem 10 leitos de UTI. Esse hospital tem 10 enfermeiras, esse outro tem 10 enfermeiras. Em momento algum, a lei cuida de marca. Então, mas eu só usava o laboratório X, porque ele é famoso, porque ele é chique, porque ele é bonito. Esse laboratório Y aqui que indicaram não é tão bonito, não é tão chique, não é perto da minha casa. Para a lei, isto não tem nenhuma interferência. Infelizmente, e é algo que o consumidor vai ter que se acostumar. Mas, quando a lei foi editada, você talvez lembre, Kleber, que recebíamos em casa os livrinhos de credenciamento. Eram anuais. E aí você ia lá no livrinho, via tal. Hoje em dia, com internet, com aplicativo e com site, normalmente as comunicações são feitas lá. O problema é que ainda hoje, a maioria das pessoas acima de 60 anos não tem a facilidade de acesso a esses aplicativos e acabam não tendo a informação do descredenciamento. Eu, no seu lugar, Kleber, tentaria, pelo próprio juizado especial, questionar isso, porque, no meu modo de entender, ainda hoje, a comunicação deveria ser pelo menos por e-mail. Pelo menos por e-mail. E eles provarem que comunicaram. Tenta e depois conta pra gente. É verdade, porque assim, não tem dúvida, as pessoas escolhem pelo preço muito, mas pela rede.
Escolhe pela rede mesmo, né? E aí fica difícil para o cidadão leigo justificar, não, aquele laboratório era muito melhor que aquele. É difícil, né? Ele sabe a facilidade que ele tinha antes e a dificuldade que ele tem agora, mas, enfim, só esse relato dele parece não ser suficiente. Doutora Rosana Chiavassa, queria agradecer muito mais uma vez sua presença aqui na Rádio Bandeirantes, mas para terminar, esse aumento cavalar aqui que está se falando, recorde, que pode chegar a 16% no plano individual e 20 e tantos no plano coletivo, dá para ter uma ideia de quando vão bater o martelo e tal? Porque no final das contas, né, a gente fala de hospital, de médico, de cientista, mas quem bate o martelo é o Paulo Guedes lá, né? Ele que manda se vai ter aumento, vai parar no Ministério da Economia lá, né, doutora? Então, por isso que é mais do que hora do Ministério, do ministro, darem um passo para trás e pedir os aumentos dos hospitais, clínicas, laboratórios, exames, insumos e tudo mais, para saber, assim, alguma coisa está errada. Né? Então, é assim, acho que estão soltando 16% agora, isso é fixado em junho, tá? Então, esse delay agora é para o povo chorar, gritar, xingar, reclamar, e aí depois, como tudo no Brasil, acalma o assunto, vem o martelo e bate. Eu acho que deve baixar para 13, entendeu? E aí a gente fica feliz, né? A gente fica feliz da vida. Era 16, né? Baixou para 13. É o bode na sala, né, doutora? Exatamente isso. Perfeito, é isso. Mas eu acho que muito importante neste momento todos os consumidores mandarem um e-mail, por exemplo, para o Ministério da Economia, para a ANS, né, reclamando. E não é só quem tem plano individual. É uma conclamação para todo brasileiro que tem plano de saúde. Somos 50 milhões. Então, porque se agora é o individual, espera para ver o aumento do seu, que é coletivo ou empresarial. É isso. Aí manda e-mail e tal, cobra tudo. Se não adiantar nada, outubro tá aí pra gente votar. Tá certo? Doutora Rosana, aqui, não é? Doutora Rosana, brigadão mais uma vez, viu? Muito obrigado pela presença, pela colaboração e um bom feriado pra senhora. A vocês também, parabéns sempre pela reportagem. Valeu, obrigado. Doutora Rosana Chiavassa, que é especialista em plano de saúde.